Imagine um mundo onde cada ser humano, desde o nascimento, carrega uma mancha indelével em sua alma, uma falha que permeia todas as suas ações, pensamentos e emoções. Este é o cenário pintado pela doutrina da depravação total, um dos pilares centrais da teologia de João Calvino. Para Calvino, a queda de Adão não foi apenas um evento histórico, mas um cataclismo espiritual que arrastou toda a humanidade para um estado de corrupção profunda e inescapável. Desde o Éden até os dias atuais, a humanidade carrega o peso do pecado original. Calvino descreve esse fenômeno como uma herança maldita, passada de geração em geração. Ele compara o pecado a uma raiz podre que só pode produzir frutos igualmente podres. Assim, cada novo ser humano nasce já corrompido, condenado pela culpa que não é apenas de seus ancestrais, mas também própria. A visão de Calvino é implacável até mesmo com os mais inocentes. Para ele, as crianças, ainda que aparentem pureza, são inerentemente depravadas. Este estado não é o resultado de uma escolha pessoal, mas de uma corrupção inata presente desde a concepção. É um eco sombrio da impureza dos pais, uma marca genética do pecado original. Na teologia calvinista, a depravação total resulta em uma incapacidade moral absoluta. O ser humano, por si só, é incapaz de fazer o bem ou de buscar a Deus. Calvino ilustra essa transformação necessária, comparando a natureza humana a feras selvagens que precisam ser domadas pelo Espírito de Cristo para se tornarem dóceis. Sem essa intervenção divina, o homem está condenado a uma existência de pecado e rebelião. Para Calvino, a condição humana é uma forma de escravidão. O homem é um escravo do pecado, dominado por seus desejos corrompidos e avesso à justiça divina. Esta visão rigorosa retrata a humanidade como prisioneira de sua própria natureza decaída, incapaz de escapar sem a intervenção da graça divina. A depravação total inevitavelmente leva ao juízo divino. Calvino argumenta que não somos apenas herdeiros do pecado de Adão, mas também culpados por nossas próprias transgressões. A corrupção da nossa natureza é vista por Deus como um contínuo ato de rebelião, merecendo punição eterna. As epístolas de Paulo reforçam essa ideia, mostrando que todos os aspectos do ser humano foram corrompidos pelo pecado. Em Romanos 3:23, lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os não regenerados, aqueles que não foram transformados pela graça divina, vivem em constante rebelião contra Deus. Suprimem a verdade divina e se entregam à impiedade e injustiça. Mesmo cientes da verdade de Deus, recusam-se a reconhecê-lo, voltando-se para ídolos e caindo em um estado de depravação espiritual e emocional. Em Romanos 1:18-21, Paulo descreve como os homens que suprimem a verdade pela injustiça tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seus corações insensatos se obscureceram. A mente dos não regenerados está obscurecida, seus pensamentos tornaram-se fúteis e eles trocaram a glória de Deus por ídolos. Como consequência, Deus os entrega aos desejos de seus corações impuros, levando-os à impureza sexual e à degradação de seus corpos. Este abandono judicial é a expressão da ira divina sobre aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Em Romanos 1:24-25 está escrito: Por isso Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. A depravação leva os não regenerados a mergulharem em paixões vergonhosas e, finalmente, a uma mentalidade torpe e reprovável. Eles se tornam cheios de toda sorte de injustiça e maldade, continuando a praticar e aprovar o mal, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus. Romanos 28:32 destaca que, como não consideraram que valia a pena ter conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O coração descrente é obstinado e resistente à verdade de Deus, acumulando a ira para o dia do juízo.
A mente do não regenerado é incapaz de compreender a verdade espiritual, tornando-os espiritualmente incompetentes e incapazes de buscar a Deus. Paulo declara em Romanos 3, 10, 11: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Os não salvos se recusam a buscar Deus e seguem seus próprios interesses. A boca dos não regenerados é corrupta, exalando o mau cheiro espiritual de seus corações mortos. Eles enganam com suas línguas e proferem maldições e amargura. Os não convertidos correm para causar dano a outros, deixando um rastro de destruição e desgraça. Eles não conhecem o caminho da paz e não temem a Deus, preferindo trivializar e marginalizar seus pensamentos sobre ele. A depravação total, conforme ensinada por Calvino, revela a profundidade do impacto do pecado original em toda a humanidade. Cada aspecto do ser humano está corrompido, tornando-o incapaz de fazer o bem e necessitado da graça divina para a salvação. Esta doutrina é fundamental para entender a condição humana e a necessidade da redenção em Cristo, apontando para a única esperança de libertação da escravidão do pecado, a intervenção graciosa e redentora de Deus.